Olá! Quando se começa a investir, uma das primeiras preocupações de investidores é a diversificação, ou por outras palavras, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Hoje vamos tentar perceber o que é que realmente significa estar diversificado, as implicações no teu portfólio e o que esperar num mundo de subidas das taxas de juros e de uma taxa de inflação acima daquela que assistimos nos últimos 30 anos. Em 1952, Harry Markowitz, na sua ideia de dissertação Portfolio Selection, o que mais tarde ficou conhecido como Modern Portfolio Theory, classificou a diversificação como o único almoço grátis. Esta teoria de investimento dizia que os investidores podem reduzir o risco das suas carteiras sem necessariamente sacrificar os seus retornos. Ora, cada investimento não deve ser olhado separadamente, mas sim em conjunto com os seus restantes investimentos para perceber o impacto nos retornos e risco. O investidor pode aumentar os retornos sem necessariamente existir um aumento de risco, ou então, ao contrário, definir o nível de risco e encontrar o melhor nível de retorno. Esta combinação de portfólios que maximizam a rentabilidade para cada nível de risco encontra-se naquilo que se chama de fronteira eficiente. A ideia principal da diversificação é eliminar aquilo que se chama de risco idiosincrático. Este risco é estar demasiado exposto a um determinado investimento, ao contrário de estar exposto a riscos que afetem o teu portfólio como um todo. Exemplo é teres metade do teu dinheiro numa empresa onde o CEO tem um papel importante e teres o azar de ser atropelado e causar uma grande queda nas ações dessa empresa. Mas podemos utilizar este raciocínio também para as classes de ativos, onde investimos, como é o caso das ações, obrigações, matérias-primas, o próprio dinheiro e os investimentos alternativos. A teoria por trás deste tipo de diversificação é que quando um ou mais ativos desvalorizam, os restantes investimentos que tenhas valorizem ou caem menos, protegendo ou minimizando as tuas perdas no teu portfólio como um todo. Para percebermos a diversificação, é preciso introduzir o conceito de correlação, uma medida estatística que capta como dois ativos se movem entre si. A correlação pode ter um valor que varia entre -1 e 1. Um coeficiente de 1 diz-nos que, historicamente, dois ativos andam sempre na mesma direção. Um coeficiente de -1 diz-nos que se movem em direções completamente opostas. Já um coeficiente de 0 quer dizer que não tem qualquer relação entre si. Atenção que a correlação apenas capta a direção do movimento e não a magnitude dos retornos. Neste gráfico, tu podes ver que quanto mais ativos não correlacionados entre si são adicionados à carteira, maior a redução da volatilidade na mesma. Por exemplo, nas ações podes investir em mais países desenvolvidos e em desenvolvimento. A correlação neste segmento tem sido elevada, como podes ver. Este gráfico é feito na perspectiva do investidor americano, mas ajuda-nos a perceber que nos últimos anos ter exposição internacional em ações poderia reduzir ligeiramente a volatilidade, sendo que neste caso acabou por penalizar na rentabilidade. Contudo, nem sempre foi assim. Neste gráfico, tu podes ver que em vários períodos a correlação até foi bem menor do que aquela que é hoje, como é o caso de 2015. Este gráfico não mostra informação anterior a 2005, mas a correlação das ações americanas com as ações de outros países já foi bem menor. 0.12 nos anos 70, 0.29 nos anos 80 e 0.54 nos anos 90, aumentando significativamente a sua contribuição para um portfólio diversificado. Olhando para o mercado português de PPRs, é muito comum ver pessoas que investem em mais do que um dizendo que o fazem para diversificar, mas a realidade é que podem estar a criar mais uma camada de complicação sem obterem o benefício que esperam. Os PPRs da casa de investimento, o Optimize Agressivo e já agora o ETF IWDA, todos com uma exposição de até 100% em ações, tiveram uma correlação entre si entre 0.6 e 0.71 desde outubro de 2020, que é a data de criação do PPR da Casa de Investimentos. Até achava que seria superior, mas mesmo assim não deixa de ser alta. Ou seja, dentro desta perspectiva, não faz sentido estar investido nos três produtos. Olhando para outra classe de ativos, as matérias-primas, estas costumam ser um bom elemento diversificador, especialmente o ouro, que é um ativo que tende a ter uma correlação baixa com os mercados acionistas e até com outras matérias-primas. Se olhares para a linha verde, vês que desde 2005 a correlação do ouro com as ações americanas é próxima de zero, ou seja, movimentam-se de forma completamente independentes. Contudo, a diversificação também tem os seus problemas. Por exemplo, construir um portfólio com diversificação em mente pode ser uma tarefa difícil. Como viste nas imagens que te mostrei, a correlação entre as diversas classes de ativos não é estável ao longo do tempo. Por isso, aquilo que funcionou no passado pode deixar de funcionar no futuro. Para além disso, a diversificação deve ser conjugada com o teu horizonte temporal de investimento. Se vais investir para daqui a um ano, o teu risco é volatilidade e por isso é importante ter uma carteira com ativos negativamente correlacionados entre si. Mas para um período longo de tempo, essa diversificação pode prejudicar nos retornos futuros. Estar exposto a ativos positivamente correlacionados é mau no curto prazo,
mas bom no longo prazo, porque aumenta a probabilidade de atingir os teus objetivos de comprar uma casa, um carro ou outra coisa qualquer. Se o teu risco é volatilidade, então faz todo sentido a diversificação. Se o teu risco é não atingir os teus objetivos no longo prazo, então a diversificação não é necessariamente uma boa solução. Como é que a correlação se comporta no mundo de subidas de taxas de juros? A correlação entre as ações e obrigações tende a aumentar nestes momentos. Em termos simplistas, o aumento das taxas de juros diminui o valor presente das ações e reduz o valor das obrigações pela relação inversa entre o preço das mesmas e as taxas de juros. Ou seja, as obrigações têm um bom poder diversificador em momentos de maior stress do mercado, mas no caso específico do aumento das taxas de juros, o seu efeito diversificador diminui, como se verificou em 3 dos últimos 5 ciclos de aumentos das taxas de juros por parte da Reserva Federal Norte-Americana. Mesmo assim, a correlação nunca ultrapassou o 0,5 em nenhum desses períodos, o que mostra que mesmo em momentos de subidas de taxas de juros, as obrigações continuam a oferecer um elemento diversificador à carteira. E no mundo com a inflação elevada, como é que se comportam as correlações? Bem, nos últimos 30 anos, e ainda mais nos últimos 10, a taxa de inflação nos Estados Unidos tem estado abaixo dos 2,7% em vários anos, o que cria um ambiente favorável para a diversificação de uma carteira constituída por ações e obrigações. Aliás, a correlação entre estas duas classes de ativos tem sido negativa desde o ano 2000. O período continuado de inflação elevada tem um impacto negativo quer para as ações, quer para as obrigações, o que aumenta a sua correlação. Em 2021 já começámos a ver essa tendência com uma correlação positiva de 0,19 entre as ações e as obrigações. Recuando ainda mais no tempo, vemos que outros períodos de inflação elevada também aumentaram a correlação entre ações e obrigações, como se vê nos anos 70 e 80, o que diminui o seu caráter diversificador da carteira. Atualmente estamos numa situação complicada para as obrigações, não só pela possível fraca diversificação daqui em diante, como também pela menor expectativa de retornos decorrentes da subida das taxas de juros. A correlação é algo que varia bastante ao longo do tempo e tem tendência a ser mais elevada em períodos de maior stress, mas é importante ser considerada para se ter uma carteira verdadeiramente diversificada. Portanto, estar diversificado é não só evitar riscos específicos, por exemplo, ninguém imaginava que o BES falisse, mas também saberes a relação que existe entre os ativos onde estás investido. Tu com 2 ETFs podes estar mais diversificado do que alguém com 5 ETFs, por exemplo. Espero que tenha ajudado com este vídeo a perceber um bocadinho melhor o que é que significa estar diversificado. Um abraço.